Está começando mais um Com ListaCast. Hoje, Antônio, teremos os 10 mandamentos do pregoeiro que todo licitante tem que saber. Antônio, Exato. por que é tão importante o licitante ele entender o que se passa? Quais são as 10 melhores práticas, dicas para os pregoeiros e também esses mandamentos? Por que é tão importante entender isso? Olha, Bruno, primeiramente, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, estamos aqui com um grande mestre, sabe que é uma honra tê-lo aqui e eu fico até um pouco meio emocionado de ter esse mestre aqui conosco. Mas já respondendo a sua pergunta, é importantíssimo porque você tem que saber o outro lado da mesa, como que funciona e mais, até para você poder cobrar do pregoeiro, né, as atitudes corretas, como que ele deve conduzir o certame. Então é muito importante, eu diria que, poxa, como a Bíblia das licitações, a Bíblia do pregão, então aqui estará os 10 mandamentos. Muito bom. E o quão importante, né, Antônio, você entender o outro lado da moeda, né? Perfeito. Porque como você vai negociar com alguém se você não sabe a realidade dele? Perfeito. Como que ele deve proceder, até qual é o limite, enfim. E tem muitas questões que a gente já passou aqui, já foram inúmeros podcasts, né? Perfeito. Às vezes o licitante acaba cometendo um erro por não saber que a pessoa que está do outro lado ela tem muito medo, né? Por exemplo, existem os apagão das canetas, por exemplo. Por que existe, né? Porque o cara tem medo. Né? Ele tem medo de sofrer ali no seu CPF, alguma questão. Ser sancionado, né? Ele vai ser... Todo o processo ele será auditado por alguém que muitas vezes não tem a mínima noção do que se passou naquele processo, então isso acaba que traz um receio, né, para o pregoeiro. Eu já vi alguns pregoeiros responderem por algo da equipe técnica. A equipe técnica que tomou a decisão, o pregoeiro apenas ratificou essa decisão. Ora, se eu chamei a equipe técnica, significa que eu, pregoeiro, eu não tenho condições técnicas para analisar aquilo, mas ainda assim acontece do pregoeiro acabar sendo responsabilizado. Então, tem os dois lados, né, Bruno? Exatamente, até pro cara, aquele licitante que envia aquele pedido de recurso, impugnação, já descendo a lenha, né? Ele vai entender hoje que o cenário, ele tem que entender o outro lado, que não é bem assim, já de forma diferente, começa ali pontuando questões, mas sem atingir a pessoa que já está um pouquinho na defensiva também, né? Não levar para o pessoal. Uma dica aqui para você fornecedor que está nos assistindo aqui ou nos ouvindo lá no Spotify. É o seguinte, quando você vai fazer um pedido de esclarecimento, uma impugnação, um recurso, enfim, faça de forma objetiva. Não precisa trazer para o lado pessoal, colocar um excesso de... A gente tanto fala do excesso de formalismo por parte do agente público, mas o fornecedor ele acaba cometendo isso, e aí ele coloca em lembrança tal, ao princípio tal, princípio isso, princípio aquilo. Poxa, o pregoeiro já sabe disso, já traz a sua tese, traz o que você quer e não leve para o pessoal. E isso é muito importante. Foi importante você trazer isso, Bruno, porque tem que ser impessoal, independente da decisão tomada, ser uma decisão tomada por uma pessoa, mas todo o contexto da licitação ela tem que ser impessoal. E aí você vai ter mais chances de ter êxito e resolver isso administrativamente. Muito bem. E nós vamos para nossa mesa aqui, nossa mesa de edição. O William Menezes, nosso editor de vídeo, nosso editor de imagem, que também está em outros projetos com licitantes, com Listagol, todos os projetos aqui de ensino também e com licitação também. Will, apresente o nosso querido convidado, por gentileza. Vamos lá então, Bruno. Estamos aqui com o advogado Paulo Teixeira. Ele que é sócio-diretor da Mérito Capacitações e Consultoria. Ele é autor de 2 livros, os 101 Dicas sobre Pregão e o Direito Provisório e Coronavírus. Para quem deseja segui-lo nas redes sociais, @Mérito Capacitações e @pauloteixeira.adv. Muito bom, muito bom. Will, Paulo, Will. seja bem-vindo ao nosso Com ListaCast, tudo bem? Tudo ótimo. Muito boa tarde, Bruno. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Uma honra ter sido convidado para estar aqui nesse podcast que é extremamente concorrido, né? Extremamente concorrido. Eu me sinto aqui um privilegiado por estar aqui junto de vocês para bater papo sobre um assunto que eu sou tão apaixonado, que é sobre licitações e contratos, né?
e falar um pouquinho sobre o que pode se esperar desses 10 mandamentos do pregoeiro. Muito bacana, legal. muito bacana. Ô, Antônio, eu quero propor uma dinâmica aqui contigo. A gente tem Bora 10 lá. mandamentos, o professor gravou um curso no Como Listar Gol Boa, falando sobre boa. eles. Então, a quem se interessar, Como Listar Gol, seu streaming de listação, você paga igual Netflix, enfim, todos os streamings que tem no mercado, você consome todos os cursos. Se eu não me engano, já passou da casa dos 70 cursos, tá? Nossa, Bruno, tem muita coisa lá. É muita coisa. Muita. Só você tem uns 10, né? Só você tem uns 10. E, cara, você pode pagar uma mensalidade, um valor que é o que é uma caixinha de cerveja aí por mês. Nem isso mais. Nem isso mais, né? E você consegue ali se aprofundar e se tornar de fato um especialista em licitação. Boa. E agora com essa série que é muito bacana, os 10 mandamentos do pregoeiro que todo licitante tem que saber. Ou seja, então eu quero propor aqui, eu não vou falar os 10, mas vamos escolher alguns aqui. Vamos escolher alguns. Começa você, Antônio. Então, maravilha. Coloca aí na tela, pedi pro Will colocar na tela os mandamentos, já está aparecendo aí. E eu acho que o mandamento 3, ele é bem interessante, Bruno. Ele fala assim, ó, não sonegarás informações. O que seria isso? Olha, quando fala de sonegar, a gente já pensa no leão, já pensa na Receita Federal e já deu para perceber que não é uma boa sonegar, né? Já começa por aí, né? Muito bem. Vamos lá, professor. Bom, não sonegarás informações. O que eu tiro deste mandamento, né? Quantas vezes acontece de um fornecedor entrar com um pedido de esclarecimento, que é justamente para tornar o edital mais claro possível, mais aceitável possível, mais palatável possível, para evitar pegadinhas, né? Se essas perguntas não são respondidas a ele. Às vezes, eu entro com um pedido de esclarecimento dirigido a um pregoeiro e essa resposta que deveria vir dentro do prazo estabelecido no edital, que está de acordo com a lei, ele não acontece, ele não surge, essa resposta não vem, e eu acabo tendo que me manter presente naquela licitação sem ter a resposta obtida por ele. Isso gera, sem dúvida alguma, algum tipo de insegurança jurídica por parte do licitante. E o outro problema que é mais frequente do que este é a falta de objetividade quanto ao local onde essa resposta ao pedido de esclarecimento vai ser publicada. Normalmente, quando se opera, dependendo do tipo do modelo de plataforma que é adotada pela administração, essas respostas aos pedidos de esclarecimento, assim como os próprios pedidos de esclarecimento, são feitos na própria plataforma, como acontece, por exemplo, no compras.gov. Sim. Mas existem alguns portais que são utilizados amplamente no país e que não têm isso disponibilizado ou a administração não faz uso dessa ferramenta que está na plataforma. E o pregoeiro admite receber pedidos de esclarecimentos por e-mail. Aí é que vem o problema. Porque acontecia isso comigo, eu já fui pregoeiro, eu trabalhei como pregoeiro até 2013, na minha administração, e eu recebia muitos pedidos de esclarecimento porque a plataforma que eu utilizava não disponibilizava espaço nela, uma ferramenta para solicitar os pedidos de esclarecimentos ou o pedido de impugnações por ela. Então, eu acabava recebendo por e-mail. Eu nunca respondi nenhuma desses pedidos de esclarecimentos ou impugnações por e-mail. Eu sempre respondi através do site ou da própria plataforma, onde eu consignava um arquivo junto com a cópia do edital, junto com os anexos do edital, eu colocava mais um arquivo na plataforma dizendo resposta, esclarecimentos 1, 2, 3. Porque dessa forma, todos aqueles que receberam acesso ao edital têm acesso também a tudo que foi respondido pelo pregoeiro. E o que eu tenho observado que em alguns casos, quando eu falo de alguns casos, em especial com municípios, e municípios, Antônio, quanto menor, maiores são os problemas, porque maior é a dificuldade do acesso à capacitação, né? Então, eles aprendem muitos pregoeiros a fazer licitação com seus colegas que estão lá fazendo aquilo do mesmo jeito há anos. Eles acabam não divulgando essas respostas no próprio sistema.
ou no próprio portal da administração, e eu só ficaria sabendo da resposta que foi dada se eu tiver acesso ao processo físico. Então, isso fere o princípio da publicidade, sem dúvida. Então, eu estou sonegando a informação para os demais participantes. Eu dei a informação ao licitante que me fez o requerimento, o pedido. Eu respondi para ele para o e-mail dele. Mas eu não divulguei no site, eu não divulguei para mais ninguém mais fica sabendo da resposta. Eu vou dar uma situação prática que aconteceu comigo. Eu estava participando de uma licitação numa prefeitura de médio porte lá no Rio Grande do Sul e eu fiz um pedido de esclarecimento, porque o edital não era claro com relação se a minha proposta tinha que vir já acompanhada de uma planilha de custos ou só o valor final. E o pregoeiro me respondeu por e-mail dizendo, tem que vir acompanhado da planilha. Se não vier acompanhado da planilha, a proposta vai ser desclassificada. Porque o edital não era claro. O edital falava lá numa parte dele que o pregoeiro depois irá avaliar, encerrada a fase de lance, irá avaliar as condições de proposta, planilhas e tudo mais. Aí tinha planilhas lá. E eu fiquei com essa dúvida e eu fiz essa pergunta para o pregoeiro. Só que o pregoeiro respondeu só para mim, ninguém mais soube. Nossa. No dia da licitação, era um pregão presencial, o único que tinha levado a planilha era eu. Todos os licitantes que estavam ali sequer foram para a fase de lance. Ou seja, não ia existir fase de lance, só ia existir a negociação final. E eu fiquei quieto, obviamente, né? Para mim tá tudo certo. Acontece que tinha um licitante que todos disseram, puxa vida, tô fora, puxa vida, se queixando. Pô, eu não vi que tinha que apresentar planilha. E até que um licitante pegou e perguntou, bem mais preparado que o próprio pregoeiro, ele perguntou, mas o senhor não tinha essa regra no edital? Não, mas isso foi esclarecido. Esclarecido aonde? Foi aí que anularam o processo. Poxa. Então, se não tivesse aquele desgraçado que soubesse disso, provavelmente eu teria obtido vantagem, mas o que aconteceu? Ele foi prejudicado pela sonegação de informação. Fere o princípio da publicidade, da transparência e principalmente da isonomia. Exatamente, professor. E olha que interessante essa história que o professor trouxe, né? Eu, Antônio, como pregoeiro, utilizei muito a mesma plataforma que o professor utilizou e realmente não tem. Não tem. Então, eu sempre fiz o que o professor sempre fez e eu sempre recomendo fazer o mesmo. Recebeu, coloca no site, junto com a resposta e já deixa ali da publicidade. O pedido de esclarecimento ele é a extensão do edital. Sim, e ele é vinculatório. Sim, sem O dúvida. próprio regulamento anterior, né, sem dúvida. os decretos anteriores, né, o 5450, quanto o 10024 fala isso, a própria legislação traz isso. No caso de pregão presencial, olha um paralelo aqui. No eletrônico, você tem que demonstrar isso. Isso até é positivo, porque eu consigo demonstrar e vincular isso ao processo. Agora, imagina num presencial. Como que eu teria que fazer isso? Eu teria que republicar isso. Sem dúvida. Talvez até fazer uma re-ratificação daquele processo, Exato. trazendo estas informações que outrora estavam ou ocultas ou de forma que porque não estava clara. Literalmente, nesse exemplo que eu trouxe, altera-se a formulação da proposta. Perfeito. Altera. Perfeito. E esse é um outro equívoco que é cometido pelos pregoeiros ou por agentes de contratação. Muitos acham que o pedido de esclarecimento versando sobre habilitação não tenha que provocar republicação. Por quê? Claro. Porque a lei fala em reformulação de proposta. Sim. Não tem nada a ver com proposta. Mas tem, toda vez que altera o meu ânimo de querer participar da licitação ou de desistir de participar daquela licitação, necessariamente precisa ser republicado o edital. Não, e também tem um detalhe, né? Imagina a seguinte situação, professor. Eu alterei algo que é lá na habilitação. Eu estou solicitando, por exemplo, um tipo de certificação que outrora não estava. Ora, isso vai gerar um custo maior para o fornecedor e automaticamente vai influenciar na elaboração da Sem proposta dúvida dele. alguma. Então, veja, todas as vezes... Eu, Antônio, eu sou sempre favorável a... Alterou o edital...
A gente está com prazo? Republica. Evita Claro qualquer que tipo sim. de problema. Sem dúvida. Republica. Alterou o edital, republica novamente, conta o prazo novamente. É mais seguro do que você fazer a licitação e depois alguém disser, não, mas isso daqui influencia na elaboração da proposta, vai ter que anular todo o certame, e aí já se passou o tempo, já se quebrou o sigilo de proposta, porque houve disputa, N fatores que podem prejudicar até mais aquele certame. Maravilha, é isso aí mesmo. O que eu vejo que muitos argumentos aí sobre esse fator de republicar ou não é a questão do jornal, né? O pessoal fala do custo que se tem, né? E aí fica receoso, poxa, eu vou onerar novamente. Não tem isso também, não é uma... No âmbito federal, esse custo da publicação ele acabou. Mas nos estados, nos municípios, que dependem de um diário oficial do estado ou de um jornal, porque tem alguns municípios que o diário oficial deles é o jornal de grande circulação da região, do local. Então, isso tem custo para eles. Então, nesse caso, sem dúvida, isso tem que ser considerado. Mas é que muitos... com o intuito de não atrasar aquela compra, eles meio que ficam cegos com relação a essa prática e bola para frente. Se alguém reclamar depois, é com mandado de segurança, porque administrativamente não vai levar. E acaba que sendo irrisório esse custo perante a Sem dúvida, transparência, igual sem o Antônio dúvida. frisou, né? Sim, isso... Porque imagina, eu, órgão público, vou ter um custo, ok. Vamos imaginar que é uma licitação presencial. Mas e todos os fornecedores que foram lá e esse custo para Sim. participar? E mais, o servidor que está julgando aquele certame que pode ser cancelado e aí, de qualquer forma, eu vou ter que gastar de novo e gastar 2 vezes. Porque ali, por exemplo, tem que reratificar o edital. Publica uma vez só. Agora, se eu tiver que... Aí eu tenho que publicar cancelando e depois tenho que publicar uma nova abertura, fora o tempo que o servidor ficou disponível para aquela sessão pública. Por mais que algumas pessoas possam olhar e dizer... mas o servidor já estava disponível. Sim, ele estava disponível para fazer a função a qual ele foi concursado. Lembre-se, raras, é bem exceção você ter um servidor que é concursado exclusivamente para ser pregoeiro ou para ser agente de contratação. Não tem. Isso é verdade. Eu vou escolher um aqui. Escolhe aí, Bruno. Um que tá me Vamos chamando ver. a atenção aqui, ó. É o 5º. Boa. Não negociarás o objeto. Que seria isso, professor? Por gentileza. Não negociarás o objeto. Bom, esse mandamento, ele traz a seguinte questão. Isso é uma situação bem prática do dia a dia do pregoeiro com os seus licitantes, seus respectivos licitantes. Eu já tive a oportunidade de participar de mais de 1.200 pregões, né? A ampla maioria dessas vezes foi como pregoeiro, né? Hoje, do outro lado do balcão, eu faço muito menos pregões do que eu fazia como pregoeiro. Eu chegava a fazer 3, 4 pregões por dia. Sim. Né? Eu recebi prêmio em 2010, recebi o prêmio de pregoeiro com o maior número de pregões realizados no Brasil e também como pregoeiro com o maior número de pregões realizados sem ter posição de recurso. E foram mais de 300 pregões. Caraca, nessa massa. condição. E uma coisa que eu aprendi uma vez lendo o livro do professor Gasparini, que ele fala que o pregoeiro ele não pode ser conhecido como um mero conferidor de documentos, e sim como um exímio negociador. E se tem uma coisa que o pregoeiro tem que saber, e saber fazer muito bem, é negociar. A negociação do pregoeiro ela pode se dar da maneira mais simples possível, ou o cara pode ser um expert em negociação. Nunca me ensinaram como negociar. Depois eu até fui fazer alguns cursos de negociação, mas esses cursos de negociação eles te ajudam muito no pregão presencial. Sim, no eletrônico, sim. a negociação é fria. Tu faz uma pergunta para o fornecedor, tu não sabe se o cara está nervoso, se o cara não está, tu não enxerga a pessoa. Então, muitos pregoeiros acabam pecando, negociando algo além do preço, porque na negociação, o teu limite é negociar o preço. Tu pode negociar como tu quiser. Existem 2 regras básicas que eu ensino nas minhas capacitações para os pregoeiros que vão negociar preços com o fornecedor. A primeira dica é: nunca blefe numa negociação.
Boa. Eu não posso boa. chegar para o fornecedor e dizer, meu amigo, ou você baixa o seu preço ou vou ter que lhe desclassificar. Se, vamos supor que ele não saiba qual é o valor, e você saiba o valor e saiba que ele já está dentro do valor de Estimado. referência, do valor estimado. Eu estou blefando. Eu não posso desclassificar ele. Eu posso desclassificar ele por uma questão de proposta técnica, mas não em razão do preço. E a outra dica é, nunca negocie o objeto. Numa negociação que só se negocia é o preço, não se negocia condição alguma. Olha, eu aceito. Uma vez eu acompanhei uma licitação, eu estava me recuperando de uma cirurgia em casa, não tinha o que fazer, em vez de ficar assistindo Faustão, Ana Maria na TV, eu ficava vendo o que os pregoeiros estavam aprontando. E eu acompanhei uma negociação, onde o pregoeiro disse assim para o fornecedor: olha, eu até aceito o seu preço, mas o senhor tem que me entregar esse objeto também na praia de Torres. O objeto tinha que ser entregue em Porto Alegre. Torres fica a 200 quilômetros de Porto Alegre. E o fornecedor, sem saber desse direito que ele tinha de rejeitar essa opção, porque o pregoeiro não pode negociar o objeto, ele pegou e disse: não tem problema, eu entrego em Torres também, desde que o senhor aceite pelo preço que eu estou ofertando. Então, veja, ele está negociando uma condição que não está estabelecida no edital. Te pergunta, ele é obrigado a cumprir isso no contrato? Não. Não. Se eu chegar para ti e dizer, eu não consegui fechar no teu preço, Antônio, a compra do teu carro, mas eu te entrego um carro com teto solar e vidros elétricos, por exemplo, ou bancos de couro no veículo. E aí o fornecedor te faz essa proposta, o Antônio, como pregoeiro, poxa, com vidro elétrico, um banco de couro, faz as contas daqui e dali, poxa, a diferença é só R$500. Pô, tá fechado. Eu justifico esses R$500 e está fechado. Aí, dentro do prazo previsto para a entrega do veículo, eu te entrego o carro sem vidro elétrico, sem teto solar, sem banco de couro, e você vai reclamar para quem? Está isso previsto no contrato? Está isso previsto no termo de referência? Eu não tenho essa obrigação, nunca se negocia o objeto. Isso é um erro. É um erro. Uma obrigação que eu acho que todo fornecedor tem que ter é saber qual é o valor da licitação. Ele tem que saber essa informação. A 14.133 estabeleceu a condição do sigilo, né? Eu espero que com a 14.133 se corrija um erro muito grave que o decreto 10.024, por exemplo, para quem segue a regra federal, observou. O decreto 10.024, ele diz que a quebra do sigilo se dá antes da negociação, logo depois da fase de lance. Ou seja, a negociação ela não existe. Não. Para os pregoeiros, isso foi péssimo. Foi péssimo. O sigilo da informação, em regra, pela 14.133, não deveria ser sabido também pelo pregoeiro. Agora, eu duvido que isso aconteça. Não vai. Não vai acontecer. Não vai. Como é que... Porque senão, meu amigo, a 14.133 diz que a quebra do sigilo é depois que foi encerrada a negociação. Isso. Então, imagina se o pregoeiro, sabendo qual é o valor, ele vai ficar brincando de quente e frio com o fornecedor. O fornecedor não sabe quanto ele tem que baixar, mas é sigiloso, eu não posso saber, eu não posso ter essa informação. Aí o pregoeiro vai ficar brincando de quente e frio. Tá quente, tá frio, reduz um pouquinho mais 5%. Aí eu reduzo mais um pouquinho, tá chegando lá. Não. Então, deveria, se fosse para ser sigiloso, que fosse sigiloso com o pregoeiro também. É algo que a gente precisa pensar um pouquinho a respeito disso. Porque a lei diz que o sigilo não se aplica a órgãos de controle interno e externo. Ela não fala do pregoeiro. Ela não fala do agente de contratação. Agora, se o agente de contratação sabe do valor, nós vamos brincar de quente e frio. Vamos ou não vamos? Professor, o senhor falou uma coisa que é muito interessante. Imagina o seguinte, ó. Imagina que, supondo, o meu estimado é 1.100. O senhor fechou, o fornecedor fechou com 1.150. Olha que interessante. Imagina que eu, pregoeiro, eu vou negociar. Aí eu vou fazer o padrão. O senhor pregoeiro está convocando a empresa para negociar. Olha que interessante. Ele fala que é somente depois da negociação. Então, eu, pregoeiro, eu não posso, em tese, pela lei, chegar lá e falar assim, o meu estimado é 1.100, o senhor consegue fazer?
uma vez que ele deve ser revelado só depois da negociação. Então, eu tenho que chamar para negociar. E pode ser, é só R$50. E o fornecedor olha e fala assim, cara, eu não consigo baixar, eu não sei qual que é a referência, vai ficar nesse valor. E ele conseguiria fazer 1.100. E aí ele tá acima do estimado, mas qual é o estimado não sabe. Eu vou desclassificar e chamar o segundo colocado e ficar negociando. Já pensou num problema que isso pode acontecer? Sim. O que eu faria? Eu reabriria a negociação de novo. Se vamos supor que o pregoeiro não saiba também o valor estimado, eu teria que reabrir de novo. Olha, só falta R$50 se eu alcanço. Para não ter que botar fora aquela proposta. Agora, olha que situação. Situação Que complicada, situação, né? Sim, sim. Vamos ver como é que isso vai ser observado daqui para frente. Mas é uma situação que talvez a falta de conhecimento técnico do nosso legislador não permitiu que ele avaliasse essa condição. Possivelmente. Foi feito audiências públicas, foi ouvido a sociedade, foi ouvido notórios especialistas nessa área para a criação da 14133, mas, gente, tem muita coisa nela que ainda está estranha. Prazo de publicidade de obras, por exemplo, tem 10 e tem para 25 dias. Você escolhe o que você quer. Aquilo ali tem explicação. Sim. Dispensa-se para serviços de engenharia e para obras o ETP. Isso está errado. Está errado. É porque antes, no projeto de lei, tinha obras comuns e serviços de engenharia. Sim. Comuns. Isso. Aí tiraram o comum e deixaram a obra lá. Então tem coisa que está estranha lá, que ainda precisa ser melhorada. Mas, enfim, tempo de gerar qual será a melhor solução. A melhor né? solução. Boa. Boa. Então para a gente anotar, a gente licitante aqui, a gente anotar e servir como cartilha na fase de negociação, Antônio, vou negociar preço. Se Preço, o pregoeiro sempre preço, vier, condição não. eu quero frete, eu quero um frete a mais. Não. Eu quero que você um brinde a mais. Enfim, o que ele vier a mais além disso, além de preço, não está dentro do direito dele, certo? Tem uma coisa que acontece muito também, Bruno, que é mais ou menos assim, o fornecedor chega lá e fala assim, não consigo esse preço porque o prazo é muito para pagar e tal. Aí o pregoeiro vai lá, consegue conversar com o pessoal e fala assim, não, eu consigo te pagar em X dias. Aí ele faz os cálculos dele e fala, bom, se for, era 30, ele falou que vai me pagar em 10, beleza, dá para fechar. E aí ele fecha fecha o preço, né? E eu não tô falando isso para desmerecer de forma alguma, porque tem órgão público que vai fazer isso mesmo, que vai chegar lá, vai pagar em 10. Só que caso ele não consiga pagar em 10, não tem como você cobrar do outro lado. Por quê? Porque o edital falava que eram em 30 dias. E sem contar que um outro licitante, que se soubesse que pagaria em 10, ele teria feito um preço mais baixo. Com certeza. Então, tu mudou a regra do edital. Com certeza. Depois que o jogo começa, a gente não muda a regra. Com certeza. Não somos mais criança para esse... dizer, não quero mais brincar com vocês, vou recolher meus carrinhos e vou para casa. Não tem mais espaço para isso. Tem um detalhe muito interessante, porque imagina o seguinte, eu, fornecedor, aí eu estou analisando ali a negociação no sistema, porque fica salvo. E aí estou olhando ali, de repente ele fala, não, eu vou pagar em 10 dias. Eu, fornecedor, por algum motivo eu não chegaria no preço de qualquer forma, mas eu olho e falo assim, não, vou melar esse processo. Se eu entrar com recurso alegando isso, o processo inteiro tem que ser revogado, anulado, ou vai ter que retornar, enfim. Olha a dor de cabeça que é por negociar algo que não é previsto em lei, que no caso é o preço. Boa, eu vou deixar a última para você e eu vou escolher mais uma aqui, tá? Que é na sequência, na verdade, o 6, né? O 6º mandamento ali do pregoeiro que todo licitante tem que saber. Respeitará e protegerá os benefícios legais das MEs e EPPs. Boa. Essa é boa, hein? Boa. Pois é, esse mandamento, ele se aplica e muito nos pregões que ainda são realizados em formato presencial. Nós temos hoje mais de 70% dos municípios brasileiros, eles possuem menos de 20 mil habitantes. E na grande maioria desses, ou eles ainda fazem pregão presencial, ou ainda mesclam, ora presencial, ora eletrônico. E são nesses processos presenciais que estão os maiores problemas envolvendo
a participação das micro e pequenas empresas. Já fez pregão presencial, Antônio? Vixe, muito, muito. Então vamos lá. Pregoeiro raiz. Vamos ver se o Antônio foi um bom pregoeiro. Então, Agora né? eu fiquei com medo. Vamos ver. Antônio, me diga uma coisa. Qual é o primeiro ato que é praticado dentro de uma sessão pública de pregão? É o credenciamento. credenciamento. Nesse credenciamento, na verdade, muitos dizem que é credenciamento de licitante, mas não é credenciamento de licitante. Ele é credenciamento das de empresas. representantes dos licitantes. Isso. Nesse credenciamento, normalmente a gente pede o contato social da empresa, uma cópia do documento de identidade, ou, se ele é um procurador, a procuração assinada por um dos sócios administradores. Junto com esses documentos, a gente pede que o fornecedor apresente declarações também. Sim. Declaração de que emprega menor, não emprega menor, declaração de que atende os requisitos. As declarações de mentiroso, né? Que atendem todos os requisitos digitais, se isso valesse para alguma coisa, ninguém era impugnado, ninguém era inabilitado nem desclassificado. Mas, enfim. E outra declaração se eu sou micro e pequena empresa. Perfeito. Certo? Encerrado essa fase de credenciamento, nós vamos... você chegava a disponibilizar todos esses documentos de credenciamento para todos eles vistarem antes mesmo da abertura dos envelopes? Sim. Sim ou não? Sim, Isso o mesmo. Antônio fazia. Isso mesmo. Não. Não por quê? Porque, Antônio, quando você faz isso, vamos supor que nessa mesa aqui está eu, você e o Bruno. O Bruno, ele não é uma micro e pequena empresa. Você é. Certo? E eu sou o pregoeiro. Ok? Muito bem. Se eu disponibilizar para vocês esses documentos de credenciamento, o Bruno, que não é micro e pequena empresa, ele vai olhar para os seus documentos assim, esse cara aqui é MEPP. Na fase de lances, eu não vou deixar que ele me alcance dentro da margem dos 5%. Essa informação privilegia os fornecedores a ponto de que, se eles sabendo antecipadamente quem é esse forasteiro que apareceu aqui e que é uma micro e pequena empresa, cada lance que eu for dar, eu vou tentar me manter fora da margem dos 5%. E assim, eu não permito que se aplique a regra trazida pela Lei Complementar 123, trazida lá no artigo 44 da Lei 123. O outro ponto é com relação ao término da fase de lances. Vamos supor que vocês dois são concorrentes, certo? O Bruno não é uma micro e pequena empresa e você é. Aí um dá um lance, cobre o outro, um dá um lance, cobre o outro, um dá um lance, o outro cobre. Aí chega num ponto que o Bruno deu um lance e ele está à sua frente. Foi a vez do Bruno, o Bruno deu um lance. Você estava em segundo, você como micro e pequena empresa, você declina de dar um lance, certo? Eu como pregoeiro, devo voltar para o Bruno e perguntar se ele tem mais um lance para ofertar? Sim ou não? Pela Lei 123 não deveria, mas o que a gente vê, muitos pregoeiros ainda quer fazer em tese, porque aqui, ó, vamos entender. O pregoeiro, ele vai olhar e vai pensar assim, bom, ela declinou. Uma vez que ela declinou, sobrou só essa. Essa daqui, teoricamente, acabou. Então, eu vou fazer a negociação com ela. Você antecipa a negociação. Isso. Só Mas que a pela negociação... Lei 123 não só pode. que a negociação nunca pode acontecer antes do desempate ficto. Exato. Então, quando o segundo colocado não cobre o preço do primeiro, a disputa acabou. Não existe mais disputa. Como é que acontece no leilão? O Bruno oferece um lance, eu cubro. O Bruno oferece um lance. Se eu parei de cobrir os lances do Bruno, o Bruno é o vencedor. Sim. Então, quando o segundo colocado não cobre o preço do primeiro, acabou a disputa. O pregoeiro tem que parar, avisar que a disputa encerrou Tem um empate ficto. e vai verificar agora se há situação empate ficto. Aí descobre que o Antônio está menos de 5%. E aí o Antônio tem a chance de dar o pulo do gato. Então, são duas situações junto às micro e pequenas empresas que poucos observam, principalmente em pregão presencial. E para encerrar com relação às micro e pequenas empresas, tem mais uma dica. Se eu sou uma micro e pequena empresa e eu apresento para vocês um documento que está em atraso,
com a regularidade fiscal? Vocês suspendem a licitação para que eu regularize em 5 dias ou segue o baile? Depende, ó, aqui depende, porque assim, ó, a lei fala que ele tem que apresentar, inclusive a 155 fala que ele tem que apresentar, ok. Inclusive os vencidos. Isso, mesmo vencido. O que eu, Antônio, como pregoeiro, sempre fiz? Diligência na hora, verifico se eu consigo comprovar a regularidade. Atualizar. Caso eu consiga comprovar, eu consto em edital que eu fiz diligência, que ela é uma empresa MEPP, que apresentou o documento vencido, enfim, e que, como ela é ME, ela faz jus ao prazo estabelecido em lei, no caso são 5 dias úteis, e eu fiz diligência na hora, verifiquei, habilito, Já segue. regularizou. Ou... Caso eu não consiga, eu faço a mesma coisa, consto em ata que eu fiz o mesmo ato de diligência, não consegui e dou o prazo para ela buscar a regularidade. Em 5 dias úteis. 5 dias úteis. Tá, e aí tu não declara ela vencedora ainda. Ainda não, eu espero ela, Tá. ela me Na lei, trazer a na lei, documentação. na lei o prazo para ele regularizar a situação conta do quê? Não, do momento que ela é declarada. Vencedora. Ela vai ficar- Ninguém declara. Não. Declarado vencedor assim, eu não vou adjudicar, perdão. Mas não está declarada vencedora. Né? Porque assim, o prazo de regularidade é a partir do momento que é declarado vencedor. Porque o documento de regularidade fiscal ou trabalhista ele não é mais condição de habilitação em si. Ah, não, condição- isso na nova lei, tá. Não, na lei complementar 123. Eita. Tô te Já dizendo. molhou. Eu tô te dizendo. A lei complementar 123 diz, esse prazo para regularizar a situação é a partir do momento que ele é declarado vencedor. Aham. Como é que eu vou declarar um cara vencedor se ele não Se não está tem regularizado? documento. Né? É que aí que está. A lei não explica. É que a regularidade fiscal e trabalhista ela não é condição habilitatória, é condição de assinatura de contrato. Se você lê o artigo 42 e o artigo 43... parece até que os artigos foram escritos avessos, deveria ser um 43 e o outro 42, mas enfim, o fato é, o correto seria seguir, mas eu respeito o pregoeiro que resolve para não ter que voltar atrás com a homologação, a adjudicação, isso no sistema talvez seja muito difícil de se Sim. operar, no presencial seria mais fácil, mas nas licitações eletrônicas isso seria bem complicado de fazer. Eu respeito o pregoeiro que resolve por suspender, garantir o prazo de 5 dias para regularizar, se for o caso, prorrogar mais 5, e aí depois seguir adiante. Mas que está previsto na lei uma regra e a gente normalmente se aplica a outra, isso é um fato. É bem isso mesmo. Eu tô tentando lembrar as minhas atas, mas no meu caso da minha ata, eu até adjudicava e eu não colocava essa ressalva, não, porque os outros. Porque geralmente quando acontece empate físico, você tem muitos itens, né? As outras tá seguindo normal. Então é sempre adjudicava e aguardava para assinatura de contrato. Dica, é com isso relação mesmo. à regularidade fiscal e trabalhista, ela vale não só para pregão presencial, mas também para pregão eletrônico, porque a regularidade... Sim, é a mesma. É a mesma. Não vai mudar nada. É isso aí. Ô, Antônio, em uma linha sobre esse mandamento, qual que é a dica para o fornecedor? Ficar sempre atento à forma como o pregoeiro vai conduzir. Assim, ó, nas licitações eletrônicas, a gente não vai ter esse problema que o professor falou, né? Não vai ter porque é impossível identificar, tá? Sem dúvida. Nas licitações presenciais, independente da forma como o pregoeiro faz, se tiver mais de um item, também não dá mais para esconder que a empresa é ME ou não, porque ele vai perceber isso. Ah, tá? Antônio, agora você está me provocando. Vamos lá. Provocações. Olha só. Se tem mais de um item na disputa, o pregoeiro tem que ir com o primeiro item que vai ser disputado até o momento que encerra a fase de lance. Perfeito. Para. Não negocia. Parou na fase de lance. Vai para o 2. Vai até a fase de lance. Vai para o 3. Vai até o término da fase de lance. Quando terminar todos os itens, o pregoeiro vai dizer o seguinte: vamos verificar se há situação de empate ficto em alguns dos itens. Boa. Porque senão, meu amigo, tu já marca, vamos supor, o item 1 foi para a fase de lances, encerrou a fase de lances, vamos ver se tem empate ficto. Aí aparece o Antônio, eu sou o MEPP. Sim, o Bruno no item 2 ele já marca um X nas costas do Antônio dizendo, acabou, velho, agora tu não me pega mais. Por isso, porque a regra, gente, Antônio, você que trabalhou com licitações muito tempo, vamos ser sinceros, o legislador, ele criou regra
para que, se tudo der errado, nenhuma MEPP ganha. A regra é para as MEPPs ganharem. Tanto é que existem empresas de médio e grande porte que criaram as suas pessoas jurídicas cítricas, né? Os laranjas, né? Criaram lá aqueles lá com o intuito de ter uma MEPP para ganhar licitação por fora. Então existe pessoa jurídica, pessoa física e pessoa cítrica. Mas tem um detalhe que aqui eu vou trazer, né? Eu vou evocar o que o professor Davidson Barcelos sempre fala, que é a questão do sistema, que ele está acima de tudo, entendeu? Então você tem a pirâmide e ali você a tem pirâmide o sistema. de Hans Kelsen que o Davidson tem distribuído aí, tá virando meme já esse negócio. Essa semana ele inventou mais uma, porque assim, no topo da pirâmide não pode existir nada acima da Constituição Federal. Ele já empilhou em cima da pirâmide, ele já colocou a instrução normativa e ele já colocou o sistema. Né? E agora em cima do sistema tem a live, né? Porque as lives estão tomando conta de tudo. Então o que tem de gente falando regras que sequer está na Constituição, sequer, enfim. Mas é interessante. O Davidson é um cara fantástico, muito criativo. Mas essa questão do sistema, às vezes, limita, porque a gente sabe, né? Usando o sistema eletrônico ou o próprio sistema da disputa, por exemplo, o sistema que eu utilizava, né, para os pregões presenciais, ele não deixava eu simplesmente parar. Eu tinha que finalizar, senão ele não me abria para eu fazer uma nova disputa. Então, mesmo que eu quisesse fazer dessa forma, ele o sistema não me deixava. Hoje qual é o problema? Que os pregoeiros, no âmbito federal, ele não permite que o pregoeiro, que a autoridade competente, a autoridade superior ao pregoeiro, adjudique um pregão quando operado pela 14133. Quem tem que adjudicar o pregão é o pregoeiro. Como é que eu resolvo essa situação, já que o pregoeiro agora não tem mais a autonomia, não tem essa autorização legal para fazer a adjudicação. Certo? E agora? Como é que se resolve isso? O pregoeiro adjudica no sistema, mas no processo a autoridade superior tem que ratificar a adjudicação, porque aí convalida. Porque senão esse ato de adjudicação ele foi praticado por alguém que é incompetente, esse é ato de nulidade. Então o pregoeiro faz no sistema, mas a autoridade competente no processo ratifica essa adjudicação. Perfeito. Escolha um agora. Quando o sistema não ajuda, meu amigo, o brasileiro é muito bom na gambiarra. Pode ter certeza. Isso é verdade. A gambiarra é com a gente mesmo, cara. Não, o brasileiro não é gambiarra, é o pequeno ajuste técnico de última hora para poder resolver o processo. Ô, Bruno, colocando aí na tela pra gente ver os mandamentos, eu achei esse 8º muito bom. Não te afastarás do julgamento objetivo. Ele é forte, bom. Né? Forte. Professor, o que seria isso? Vamos lá. Não se afastar do julgamento objetivo é permitir que o pregoeiro consiga, nos termos que foi definido no edital, avaliar se aquela proposta ou a documentação de habilitação está realmente de acordo com o que o edital pede. Só que o edital ele tem que permitir que o pregoeiro faça esse julgamento objetivo. O edital, por sua vez, ele tem que admitir isso. O que eu mais percebo nos editais que eu leio, e eu leio muitos editais todos os dias? Muita cópia da lei. Boa. A lei é uma regra geral. E os editais não podem conter regras gerais. Os editais têm que conter regras específicas sobre os procedimentos que vão ser adotados ali. Eu sou capaz de apostar que muitos dos licitantes que nos acompanham aqui já leram em algum edital que os atestados de qualificação técnica, quando exigidos, eles têm que demonstrar que a empresa já executou ou executa atividade compatível com o objeto em quantidades e prazo. Aí a pergunta que eu te faço, Antônio, é: o quê? Quais são as quantidades? Quais são as quantidades? Quais são os prazos? Quais são as condições? O que é compatível? Uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos. Quase sempre eles erram. Se eu estou fazendo uma licitação
para a contratação de serviço de recepção e portaria. É um serviço terceirizado com dedicação exclusiva de mão de obra. E eu peço que me entregue atestados compatíveis, eu pergunto, se o cara me entregar que ele já prestou serviços de portaria, de limpeza, de jardinagem, de motorista, de cooperagem, esses atestados configurariam que ele tem expertise para poder participar de uma licitação de recepção e portaria? Bruno, sua vez de Não, responder. eu tô fora dessa. Eu vou chamar a equipe técnica. Na verdade, eu vou chamar outra pessoa aqui. Por favor, entre pra gente. Ele pode te responder, talvez, ali, ó. Ele veio um pouquinho atrapalhado. Chega mais, Silvio. Chega mais. Silvio Esse cabelo é assim despenteado. mesmo. Eu É o tive uma Silvio dificuldade. despenteado. Eu tive uma dificuldade de conhecê-lo por conta do cabelo. Ele não tá tão bem. Ele veio às pressas aqui. E aí o pessoal lá. Veio de Miami, de certo. Ele veio Foi, o Jassa não conseguiu acompanhar. Eu dei uma passada em Miami, eu tava em Califórnia, na verdade. Sim. O Silvio, a gente tá falando dos 10 mandamentos do pregoeiro que todo licitante tem que saber. É verdade. É importante, né? Você. Em todos os mandamentos você tá por dentro, né? Principalmente também do pregão. Ah, você tem mais um aí que você quer perguntar? Opa, temos coisas aqui. Você quer acrescentar mais um? Como que é essa história aí? Vamos começar o quadro? Você vai saber já. Por favor. Ixi, aumenta. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. Tudo certo? Como é vai? um grande Muito prazer. prazer, é todo meu. Muito bom, Desde muito bom. criança. É Desde criança eu gostaria de conhecê-lo. Desde criança? Desde criança. Tá Eu bom, era Paulo. criancinha mesmo. Era bem criancinha. Tá me chamando de... Olha, Não, imagina. deixa pra lá. Vamos começar então o nosso show do pregão. Olha só, show do pregão. Vamos começar então, ó, para a primeira rodada de perguntas. Vale para todo mundo, hein? Todo mundo participa. Ih, eu já tô com medo. Tá com medo, Antônio? Eu estou. Não fique. Vai ser Estou. tranquilo. Tá bom, professor? Vamos lá. O mais importante mandamento do pregão é... Ai, meu roteirista. A. Portioli. Não entrarás com recurso meramente protelatório. Isso é bom, hein? Bom. Bom. B. Nunca tomar café adquirido pelo menor preço em um pregão. Pra mim é esse. Já escolheu? Vamos lá, alternativa C. Gestão de risco se faz riscando o carro do pregoeiro. Esse eu não gostei, não. Esse eu não gostei. Ou alternativa D. Terás uma conta no com licitação. Essa é boa. essa é boa. Essa, vai na ter que verdade, ser é a melhor. Olha Mas só. eu vou votar nessa, obviamente, mas eu gostei muito ali do café também. Do café, O né? café, Nunca porque tomar o café O adquirido Portioli pelo... tá de parabéns. Não, porque o café, ele não, assim, particularmente falando, eu que gosto muito de café, graças a Deus estou aqui numa empresa que cuida muito bem dos seus É colaboradores. verdade, é verdade. E o café, ele vem da fazenda aqui do Colonização, então é muito, muito, muito bom. Não me diz que é do Jacu Coffee. Eu realmente não lembro a marca, mas Tá. é um café Bom. muito bom. Mas eu fico com pena dos pregoeiros que tomam café pelo menor preço. Mas essa pergunta do Silvio sobre o café diz respeito ao julgamento objetivo. Porque tem gente que pede a amostra do café. E aí eu te pergunto, como é que eu vou avaliar o café? Tem que mandar pra um laboratório. Nós vamos nos reunir aqui, verificar se o café é bom ou é ruim. Eu não posso. Eu posso exigir o selo de pureza da BIC no café? Não posso. Por quê? Porque é inconstitucional. A BIC é uma associação e ninguém é obrigado a associar-se ou permanecer associado a ela, conforme está previsto na Constituição. Então, a exigência de uma amostra, ela precisa passar por um critério objetivo. A administração não tem critério objetivo para analisar a amostra de café. O melhor café produzido no Brasil, que é um dos melhores do mundo, é o Jacu Coffee. O Jacu Coffee, ele recebe esse nome... Sabe a história do Jacu Coffee? Ele é produzido numa fazenda, se não me engano, no Espírito Santo. O Jacu Coffee, recebe esse nome por conta da ave Jacu, Sim. que ingere o grão do café, passa por um processo físico, químico, biológico e elimina ele pela sua segunda sílaba. E dali ele é produzido o café, torrado o café. Então, o café é o melhor, mas ele não tem o tal do selo de pureza da BIC.
Por quê? Porque o produtor entendeu que era desnecessário um café gourmet, enfim. Então, se eu não tenho critério objetivo, eu não peço a amostra do objeto. Se eu não tenho critério como avaliar o que é um atestado que comprove a compatibilidade do objeto, eu não peço daquela forma, eu deixo claro. Só para responder aquela pergunta que o Antônio deu uma volta e não respondeu, eu diria o seguinte: sim, esses atestados para as outras atividades também, porque o que a gente precisa saber é a parte nuclear desse contrato. Perfeito. A capacidade que uma empresa possui para gerenciar serviços de terceirização de mão de obra. É a capacidade que ela tem para selecionar no mercado, treinar essas pessoas e alocá-las na administração para prestar o serviço. Essa é a parte nuclear, não o serviço de recepção e portaria. Sim, é isso. Por isso que a gente tem que ter critério objetivo para exigir coisas do fornecedor, como amostras, por exemplo. Muito bom. Só para complementar rapidinho, que o professor falou a questão do como que eu vou analisar o café. Já aconteceu isso comigo, logo quando eu iniciei como pregoeiro, faziam-se análise das amostras, não tinha critério nenhum, eu levei todo mundo para a cozinha, eu separei os cafés, marquei para eu saber qual que era qual, pedi para passar o café, todo mundo tomou café, aí já tinha fornecedor falando que o próprio café dele não prestava e por aí foi indo. É verdade. Resumo da história, todo mundo foi para lanche, porque não tinha critério objetivo nenhum, ganhou um café maravilhoso, que sorte que não tinha a opção de riscar o carro do pregoeiro, porque aquele ano não era nem os concorrentes, eram os próprios servidores que queriam tem riscar alguns o meu objetos carro. que a administração compra que mexe demais com toda a administração. Né? É verdade. Comprar carro, comprar café, Exatamente. copo plástico, papel higiênico, papel Higiênico, toalha. isso Comprou daí são- com péssima qualidade, você vai ouvir, meu amigo, com certeza. Muito embora você esteja respeitando aquilo que pediram, né? Tá Né? certo. Enfim. Muito bem, professor. Então vamos dar continuidade aqui no nosso segunda alternativa aqui, segunda rodada de perguntas com algumas alternativas. Vamos lá. Personagens da ficção que seriam que seriam excelentes pregoeiros. Eita. Personagens, né, da ficção que seriam... Ai, ai, ai. Vamos ver. Se vocês Agora não conhecem, fiquei eu com vou medo. explicar um pouquinho. Vamos lá. Alternativa A, o Július. Július é de Todo Mundo Odeia o Chris, Boa. né? Ele é bastante pão duro. Que coisa, né, Silvio? Ah, que coincidência. Vamos lá, personagem da ficção que seria excelentes pregoeiros. A, o Július, que mandaria muito bem no critério de menor preço ou do menor desconto. Maior desconto. Vamos lá, seu Barriga. Cadê o Kiko? Também. Seu Barriga, que garantiria que todos os pagamentos fossem feitos no prazo. Boa. Olha só. Não sei se ele tá garantindo muito, não. O seu Madruga tá passando direto. Eu acho que o seu Madruga seria um bom fiscal de contrato, talvez. Assim. Muito bem bolado. Eu isso acho aí. que seria um excelente fiscal de contrato. Continuando, C. Ó, salsicha! O Scooby-Doo e sua turma, que não deixariam nenhum edital ser confuso ou misterioso. Ó, salsicha, que isso, hein? E pra terminar, o Hulk, né? É o pregoeiro que ninguém teria coragem de irritar. E aí, qual desses personagens seria eu um acho excelente De pregoeiro? todos aí, eu acho que eu Todos, escolheria o Scooby-Doo, cara. E aí a turma dele, eu gostei. Eu gostei Ele iria fazer uma análise ali. verdade. Exatamente. Ia ó. fundo, Ia ser acho mais que- criterioso. É, Apesar de ele ser um tanto quanto medroso, é. né? Mas eu acho que essa análise, apoiado pela turma toda lá, eu acho que Seria mais seria benéfica, bom. né? Sem dúvida. pra licitação, O Scooby-Doo seria, então, o pregoeiro e aí o resto da turma dele É. seria a equipe de apoio. É Exatamente. isso. Boa. Ó, salsicha, seria pregoeiro. pregoeiro. Equipe de apoio. E olha, foi muito feliz ali o nosso Portioli de colocar verdade. que no final eles sempre descobrem que a culpa é de um humano. Exato. Não é nada extra-humano. E é o que exato. acontece nos editais. A gente Exato. percebe que, geralmente, quando tem problemas, é um erro humano. Exatamente, é isso aí. Essa aqui foi bem divertida, né? Muito bem, vamos lá agora para a última rodada de perguntas. Vamos lá. Nome de filme que poderia representar muito bem este momento de transição da 8666 para 14133. Vamos lá. Alternativa A.
O nome do filme, vamos lá. O Senhor dos Pregões, As Duas Leis. Né? Tinha um... B. Vamos. 2021, Uma Odisseia na Nova Lei. C. O Exterminador da 866. Exterminador da 8666. E para terminar, A Hora do Pesadelo. E aí, qual filme seria? Qual filme, professor? Meu amigo, olha, sinceramente, eu acho que eu ficaria com a alternativa D. Porque hoje é a hora do pânico, né? Depois vai ser a hora do pesadelo. Exatamente. Porque bateu o pânico em todo mundo, querendo utilizar 14133, me dá um modelo de N para cá, um modelo de decreto para lá. E no fim tá todo mundo muito, muito, muito preocupado com o que vai ser enfrentar a 14133. As outras opções eram boas opções. Aliás, a criatividade para criar essas questões aí foram... quem criou está de parabéns. Não sei se é obra sua. Não, do meu roteirista, Vinícius. O Vinícius Miranda. Está de parabéns. Esse que é o vulgo Portiolli, é isso? É o Portiolli, Tá ótimo. Muito Parabéns, bom, criativo. parabéns. Bem criativo. Bom, por hoje foi o nosso Show do Pregão. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Espero que todo tenha meu. gostado. Adorei. legal, Me convidem sempre. Que bom. Vai estar sempre convidado. É com você aí, Antônio e Bruno. Obrigado pela Valeu. participação, Silvio. Valeu. Professor, para a gente encerrar, para a gente poder ter uma síntese, lógico, para quem assistiu aqui, nós falamos sobre 4 mandamentos, são 10 ao todo ali. E você, claramente, na sua série que você gravou para o Consagol, você se aprofundou. Então, para quem vai assistir ali, o que ele vai se deparar com essa série que você gravou para o Consagol? Bom, de uma maneira bem objetiva, nessas gravações é uma série com 10 episódios, cada um deles falando de cada um dos mandamentos. E nessa série eu passei dicas, assim como essas que eu acabei de passar aqui, eu passei dicas que vão dar ao fornecedor um pouco mais de segurança com relação à participação nos processos de compra, em especial das licitações, e vai trazer, vai dar a ele algumas ferramentas, algumas ideias de como provocar a administração, porque o fornecedor ele tende principalmente aqueles que estão recém começando a participar de processos licitatórios, eles tendem a ser muito passivos com tudo que a administração exige. Então eu estou provocando o fornecedor a ele ir atrás e provocar o pregoeiro e até mesmo perceber se o pregoeiro é bem preparado como ele ou não. Então, existem várias dicas que eu coloquei nessa série que eu acho que vai ajudar bastante eles. Eu espero que realmente ajude, né? Que faça com que eles ganhem mais licitações ou que eles estejam pelo menos mais bem preparados para enfrentar. São dicas de quem já foi pregoeiro, que está passando agora os ensinamentos do outro lado do balcão, ensinando o pulo do gato, né? Eu garanto uma coisa para ti, Bruno, que quem assistir essa série vai adorar as dicas que eu tenho. Agora, quem vai odiar são os pregoeiros. Pode ter certeza. Os pregoeiros vão odiar. Muito bom. Obrigado pela sua participação. Quem quiser seguir o professor, ratifico ali as redes sociais, pauloteixeira.adv, e também ele tem a Mérito Capacitações, ou seja, capacitações ali para você buscar no Instagram, Google, enfim, os sites, para você ter acesso ao professor Paulo Teixeira. Paulo, obrigado pela sua participação. Obrigado, Antônio, tamo junto mais uma vez. Tamo junto, meu irmão. Até a próxima terça-feira. E a todos vocês, compartilhem, cliquem no botão de curtir, comentem também para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Perfeito. Faça sua pergunta aqui também para a gente poder responder. E até a próxima terça-feira para você acompanhar todos os episódios ali para você se capacitar e estar por dentro de todo o mercado de licitações. Um grande abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.